Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Espero que todos vocês que estão assistindo às nossas aulas, ao nosso bate-papo, estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre um tema meio forte. Nós estamos saindo um pouquinho do entretenimento e vamos para a história. Tem muita história para contar para vocês. E quando nós fazemos essas pesquisas, nós vamos entendendo. Por isso que eu digo, é um grande jogo, a Terra é um grande jogo, quebra-cabeças muito grande. E cada peça que a gente vai pegando, que a gente vai juntando, que a gente vai encaixando, a gente vai entendendo muita coisa. E é através exatamente do estudo da história e da geopolítica que nós passamos a compreender, né, tudo que acontece no hoje. Né? É muito legal. É um pouco cansativo porque são energias meio densas, assim, são sensações meio densas, porque nós vemos até onde pode ir a mente ou o sentimento dos chamados grandes homens que administram as grandes massas populacionais. Então, vamos falar um pouco sobre as revoluções. Nós vamos abordar aqui as revoluções que aconteceram no século XVIII, século XIX e também as revoluções do século XX. Então, vamos a elas. A primeira delas, no caso, revoluções clássicas, nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Ela aconteceu em 1642, ou seja, no século XVII. E sempre que a gente vê uma revolução, você vai detectar logo, não precisa você viajar muito. Você vai ver logo que sempre ocorre uma revolução porque é um grupo dominante e um grupo dominado, né? Há sempre aquele grupo que quer deixar os outros escravos, né, deles, para que essas pessoas patrocinem as regalias deles, para que trabalhem muito e eles fiquem lá só colhendo os louros. Sempre a gente vai ver isso ao longo da história. Isso independente de que ideologia você tenha ou essas pessoas tiveram. Vai ter sempre um conflito entre o dominador e o dominante. Então isso aconteceu lá na Inglaterra porque exatamente os senhores de terras, os comerciantes, eles estavam extremamente revoltados com a nobreza, né? E também com o clero, ou seja, a igreja, e mais precisamente a Igreja Católica. Isso aqui é fato. Então eles estavam totalmente desnorteados com o status quo daquela época, né? Eles estavam querendo avançar financeiramente, economicamente, e tinha esse grande entrave que era exatamente a imposição até ditatorial e déspota da chamada classe monárquica e a classe clerical. Então, o que foi que aconteceu? Esse pessoal todinho se juntou, né? E eles fizeram o quê? Eles derrubaram a monarquia e eles instituíram o quê? A república. Isso no ano de 1649. Isso durou um tempo, porém, no ano de 1660, a monarquia retorna ao Estado inglês, porém não tão mais dominante como outrora. Porque houve um efeito positivo nessa revolução, que foi o seguinte: os ingleses conseguiram então desenvolver o mercantilismo e, consequentemente, o processo de industrialização inglês. Porque a Inglaterra do século XVIII, século XIX, era uma Inglaterra tipo os Estados Unidos, era a grande potência do Ocidente naquela época. Tanto é que os Estados Unidos foram colonizados pelos britânicos, pelos ingleses. Então isso aí foi o pontapé, foi um empurrão, né, à Revolução Inglesa, para que a Inglaterra tomasse fôlego e abandonasse o que ela ainda tinha ligado ao sistema feudal. Ela ainda era muito feudal em alguns setores da economia, e se tornasse realmente, na época, um país de vanguarda, um país avançado, e estivesse alicerçada
no comércio, no mercantilismo, nas relações, né, mercantis, e também na industrialização, que foi a menina dos olhos daquela época. Essa foi a primeira revolução clássica, a primeira revolução assim de uma de uma eficiência muito grande no mundo ocidental. Aí nós vamos para a Revolução Americana, que aconteceu no ano de 1776, ou seja, século XVIII, que foi a luta contra o colonialismo inglês. Aí a Inglaterra já estava sendo a dona da bola e as pessoas que moravam lá nos Estados Unidos e então, né, já estavam também totalmente saturados desse eterno débito, né, que eles tinham a metrópole, que no caso era a Inglaterra, e ainda cansados com aquele lance de escravidão, né, principalmente na Virgínia, né, ao sul dos Estados Unidos. Então, isso impedia muito a mobilidade social e, assim, o desenvolvimento, né, da venda, do capitalismo, né, naquela época. Então, o que aconteceu? Houve a Revolução Americana. Essa Revolução Americana, como o rio corre para o mar, resvalou ou significou a independência, e os ideais dessa Revolução Americana serviram também para os países latino-americanos se tornarem independentes também de outros países aos quais eles rendiam homenagem, esses países da Europa. Então, auxiliou muito no processo de libertação dessas colônias diante das metrópoles que estavam além do Oceano Atlântico. Aí nós vamos para a famosíssima Revolução Francesa do ano de 1789, que os revoltosos também eram contra os privilégios, não só da monarquia, mas também do clero daquela época, que eles assim achatavam, né, a população mais pobre e também a burguesia diante dos grandes privilégios. Então, a Revolução Francesa de 1789 serviu como um muro, né, que eles tinham que pular, e um rompimento de um grande paradigma para as grandes revoluções que futuramente aconteceram no mundo a partir do ano de 1789. Aí nós vamos para o século XX e estamos no ano de 1917, quando acontece a famosa Revolução Russa. E que revolução! A Revolução Russa, ou Revolução Comunista, como alguns chamam, ela aconteceu em 1917 e os russos eles viviam de uma maneira muito precária por causa do czarismo, ou seja, o czar ou czar, que eram os administradores do povo russo, né, ou do povo soviético naquela época. Então, as pessoas estavam muito chateadas com a questão dos grandes privilégios, aquela velha história que eu falei para vocês, né? Um lado é submisso e o outro é o dono da lei, né? Então, houve a tomada de poder pelos bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky. Então, a partir desse momento, né, no ano de 1917, surge o que aí? Surge a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a URSS, e muda totalmente a figura do mundo a partir daquela época. De 1919 a 1921, havia uma luta muito grande contra os países que não aceitavam a tal Revolução Russa. E que países eram esses? França, Alemanha, Inglaterra. Então, Trotsky e o Exército Vermelho colocaram para fora, botaram para correr esses invasores. Em 1924, Lenin morre e assume o governo soviético Joseph Stalin. Ele assume e concentra todo o seu poder no Partido Comunista e também no Estado. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmoronou no final da década de 80 e foi totalmente desativada no final de 1991, mais especificamente no mês de dezembro. Daí surgiu o quê? A União Soviética foi totalmente destituída, ficando só Rússia e continuou sendo a capital Moscou. Então, algo muito interessante, né? Para a gente estudar todas essas estruturas.
Depois nós vamos para a Revolução Mexicana de 1910, que ela não é tão falada, tão comentada como as outras, mas aconteceu e deu o que falar. Ela começou no ano de 1910 e terminou em 1917, com a promulgação da nova Constituição do México. Interessante que a meta dela era derrubar Porfírio Dias, que já estava há 20 anos no poder, e ele era protegido, ele era um elemento pertencente ao governo americano. Então, três grupos, especialmente de camponeses e de outros trabalhadores, se uniram para derrubar essa grande ditadura de Porfírio Dias. Foram os camponeses liderados por Pancho Villa, por Emílio Zapata e os trabalhadores urbanos, que foram representados pelo COM, ou seja, Casa del Obrero Mundial. Os burgueses, eles foram a burguesia rural e urbana, que foi o terceiro grupo, foi liderado por Francisco Madero. Em 1911, Porfírio Dias é finalmente deposto. Depois, esses mesmos líderes estavam em desacordo por interesses, né, cada um. Eles estavam juntos quando eles queriam derrubar Francisco Madero. Mas depois que eles conseguiram derrubar, o que aconteceu? Perdão, quando eles derrubaram Porfírio Dias. Quando eles conseguiram, então eles entraram em atrito uns com os outros. Então, o que foi que aconteceu? Finalizou com os camponeses sem terem nada para comemorar. O final disso tudo foi 0-0, porque nem os camponeses se deram bem, nem os outros participantes. O resultado foi uma burguesia industrial, os banqueiros, os grandes comerciantes e os proprietários de terra se mantiveram no poder. Ou seja, o povo, nessa revolução, na chamada Revolução Mexicana, o povo não teve sucesso de forma alguma. Agora nós vamos para uma revolução bem forte, bem tensa, que aconteceu na Ásia e foi a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa aconteceu com o auxílio, com a liderança do Partido Comunista Chinês no ano de 1921. E a revolução ela se opunha aos japoneses, se opunha também às potências pós Primeira Guerra Mundial e também a Chiang Kai-shek, que era um líder anticomunista e que, logicamente, administrava boa parte do território chinês. Então, todos os envolvidos, né, os revoltosos, liderados por Mao Tse-tung, conseguiram expulsar não só os japoneses, como também tirar Chiang Kai-shek do poder, fazendo com que ele se refugiasse na ilha de Formosa, em Taiwan, e lá morresse, ficasse exilado. E outra coisa também, eles conseguiram botar para correr também as lideranças, os países líderes do pós-guerra que estavam do lado dos Estados Unidos. Mao Tse-tung conseguiu derrubá-los, porém, com essa revolução, a economia chinesa ficou totalmente detonada e não tinha alimento para alimentar os 500 milhões de chineses que viviam ali naquela época. Hoje a população é bem maior, quase 3 vezes, né, essa quantidade. Então, o problema principal foi a alimentação. Como é que eles iam fazer para dar alimentação para esse povo trabalhar, né, e para esse povo viver? Então, eles se aliaram, tiveram que se aliar, reforçar essa ligação com a União das Repúblicas Soviéticas de então, para que os soviéticos mandassem suprimentos, mandassem dinheiro para eles, para refazer a China. Mas teve um problema aí, porque todos ambiciosos, então estavam de olho no arsenal nuclear. Então, um queria derrubar o outro. Então, os soviéticos tiraram esse apoio e a China, com Mao Tse-tung, teve que seguir em frente e, como se diz popularmente, se virar, né? Se virar com o que tinha, e hoje se tornou uma das maiores potências do mundo. E hoje a economia da China é uma economia totalmente voltada para o sistema capitalista. Hoje eles têm problemas com a exploração da força do trabalho, com a desigualdade social e tantos problemas
de ordem ambiental, sem contar com a população que é imensa, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões ou 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Finalmente, nós vamos falar sobre a Revolução Cubana, que aconteceu na Ilha do Caribe, né, na América Central, chamada Cuba, ocorreu em 1º de janeiro de 1959, e Fidel Castro assume o poder, mas depois ele sai. Ele luta contra Fulgêncio Batista, que era um aliado dos Estados Unidos, e Fidel teve que sair do território cubano, se refugiou no México, depois conheceu Che Guevara, se uniram e eles voltaram, né? Voltou triunfal a Cuba, mas isso não agradou muito aos Estados Unidos, que a partir de então desenvolveram uma série de revoluções, de atos contra o governo cubano. Nós estamos aqui só passando para vocês a história, aqui não tem nada de ideologia A, B ou C, só passando para vocês pesquisa sobre revoluções. Eu fui estudar revoluções e disse, poxa vida, desde que o mundo é mundo, que há revolução, há guerra, o ser humano nunca relaxou, né? Sempre foi revolução para isso, revolução para aquilo, mas a meta sempre era assim, nunca trabalhar a igualdade, né? Sempre um querendo se sobrepor ao outro, e aí nós vamos entendendo por que acontecem certas coisas e por que os governos ainda estão estruturados nesse sistema de revolução. Pessoal, está contado, é um assunto um pouco denso, mas assim, interessante da gente estudar, porque a gente vai compreendendo muito mais o que ocorre nesse mundo, vasto mundo. Agradeço a vocês, até o próximo vídeo, vamos estudar, vamos ler, vamos pegar bons sites, bons livros, para a gente compreender muita coisa e a gente ter atitudes mais solidárias para com o nosso próximo, evitando também revoluções menores, né? Que pode acontecer até no condomínio que você mora, no ambiente que você trabalha, porque revolução é isso, revolução é discordância na maneira de pensar, né? Geradas até pela própria intolerância, que é algo comum a nós, seres humanos. Está contado, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.